Agora, protocolo C5. O protocolo C5 também utiliza o princípio da visão remota. É bom vocês entenderem isso, ok? Contatos imediatos do 5º grau, ou protocolo C5. Tá tão na moda agora, né? Jake Barr falando de invocar seres. Aliás, esse tipo de terminologia foi utilizada pelo Ross Contat e pelo Jake Barr. O próprio JP também está utilizando o mesmo termo, né? Forma de invocar seres. É bem interessante, né? Alguns chamam de apito de cachorro, que eu acho que é um termo um tanto inapropriado, principalmente porque você está entrando em comunicação telepática com seres superiores. Mas tudo bem, acabou se popularizando. Nem vou entrar no mérito aqui. Primeiro, preparação prévia, limpeza vibracional. Aqui vou dar detalhes do que vocês têm que fazer. Se você fizer em grupo, melhor, mas pode fazer sozinho também. Tá? O Chris Bledsoe consegue invocar, né? Ou seja, ele consegue convidar, melhor dizendo, né? É um termo tanto pejorativo, né? Ele consegue convidar esses seres sozinho. Tá? Ele faz isso sozinho. Aliás, tem várias pessoas. Aliás, o Dr. Gui já teve vários contatos sozinho. Tá? Você não precisa necessariamente ter um grupo. Tá? Não é obrigatório. Não é uma obrigação. Vamos lá. Preparação prévia, limpeza vibracional. Primeira coisa. A primeira etapa do protocolo de contato C5 exige um praticante se limpe mentalmente. Limpeza mental, emocional e energeticamente suas frequências. Então não pode estar com medo, raiva, né, com ódio do marido, com raiva do patrão, aí fica complicado. Acabou de ter uma briga de trânsito, vai fazer protocolo C5, não vai funcionar. Tem que ficar em paz. Compreenderam? Paz absoluta. Não pode ter nenhum sentimento ou frequência negativa. Evitando interrupções no processo de contato. Verdade. E providenciar também para ninguém ligar para você, ninguém apertar a campainha, por isso que geralmente é importante você fazer isso na natureza, num lugar afastado, né? Geralmente o Dr. Greer faz ali no Parque Joshua Tree, grande parte dos seus protocolos, às vezes ele vai procurar sempre locais remotos, isolados. 1. Reflita sobre interesse altruísta. O objetivo tem que ser altruísta. Se você tiver ali simplesmente por interesse ou para tirar uma foto para dizer, eu entrei em contato, simplesmente não vale. Os extraterrestres não estão realmente a fim de fazer sensacionalismo. Eles não estão realmente preocupados para isso. E também muito menos para satisfazer o teu ego. Tá? Bom entender isso. Objetivo altruísta. Para o bem da humanidade, para criar uma ponte, para modificar o campo morfogenético do planeta. Porque isso é uma ferramenta para ativar a consciência planetária. Então, você tem que ter você tem que ter consciência do tamanho, né, do propósito que você está lidando. Não é algo muito grande. Não é qualquer coisa. Tem que ter senso de responsabilidade. Reflita sobre interesses altruístas, como foco em evolução, paz e unidade, intenção consciente, é um componente crítico, que é pensamento coerente, e isso tem que vir do âmago do seu ser. Não adianta você falar para mim. Também não adianta você falar para os extraterrestres, eu quero entrar com os extraterrestres porque eu tenho um objetivo altruísta. Mas se o seu coração diz o contrário, porque eles leem exatamente o seu coração. Se vier da boca para fora, vai ter resultado zero. E não adianta ser hipócrita com os seres extraterrestres, tá? Não funciona. Conforme teorias do Deus Máquina. O que é a teoria do Deus Máquina? Eu fui pesquisar, meus amigos. Deus Máquina é tipo de uma intervenção divina, sabe? Quando tá tudo perdido, isso você vê muito em filmes. Tá tudo perdido, aí existe um mecanismo, né, como se fosse a manopla do infinito, que muda tudo da noite pro dia. Que muda completamente o quadro e consegue destruir o mal. Tá? Seria mais ou menos esse princípio. Inclusive, a Deus Máquina era desenvolvido, na verdade não, era atribuído, tem como sua origem no teatro grego. No teatro grego, eles queriam ter um final bonito, né? Então, às vezes, eles usavam Deus Máquina, que seria uma mudança drástica divina, uma providência divina. Isso, uma salvação messiânica. Algo do gênero. E da física quântica, onde a consciência atua como ocorrência do universo. Que maravilhoso.
Então você precisa dar um banho na sua mente. Ficar com a mente limpinha, sem ódio, sem preconceito. Isso, sem raiva de ninguém, sem raiva do marido, raiva do filho, sem raiva do patrão. Muito importante isso aí. Esse banho mental. Vamos para o próximo. 2. Evite expor frequências negativas, como notícias de conflitos. Se você vê uma notícia de desgraça, catástrofe, eu acho que não vai ajudar muito, né? Não vai contribuir nada para você ter um resultado eficaz num protocolo C5. Né? Então, evitar esse tipo de coisa. Assuntos físicos ou mentais. Pelo menos 24, 48 horas antes da prática. Então, evita ver porcaria. Tá? Em outras palavras, é isso. Tem gente que parece que tem um imã, gosta de ver porcaria. E sem falar de desinformação, né? Pois é. 3. Alimentação consciente, descanso adequado. São coordenados para ressoar com frequências de contato imediato do 5º grau. Protocolo C5, já que o corpo físico é um transdutor deste alinhamento. Verdade. Evitar alimentos pesados, estimulantes, evitar comer carne vermelha, principalmente, o próprio doutor Greer fala, pelo menos antes de realizar o protocolo. Se você ficar em jejum, melhor ainda, tá? Mas não precisa ficar em jejum de 48 horas ou 24 horas, não é necessário. Um jejum intermitente já é mais do que suficiente, ok? Pois bem. 2. Engajamento do chakra do coração. C5, fundamentalmente, ativação dos centros energéticos específicos para amplificar a receptividade. Diferente do protocolo convencional, ele enfatiza a abertura do chakra do coração, que é o 4º centro energético. Então tem os 3 chakras básicos e o chakra do coração seria o 4º. Bem interessante. Para canalizar amor incondicional. Então você tem que entrar neste espírito, nesta frequência de amor crístico incondicional. Então, o protocolo C5 é uma questão de ser, não é questão de você seguir passo a passo como se fosse uma matemática exata. O mais importante é o sentimento, é o propósito e também o foco. Recomendável aterramento com os pés sobre a grama para facilitar o processo. Então você vai estar, geralmente isso tem que ser feito na natureza, apenas para você visualizar as naves alienígenas, dos nossos amigos, vou colocar alienígena, não gosto desse termo, dos nossos amigos. Então é importante você também praticar o aterramento, pés descalços na grama, para ativar o chakra, que tem a ver com a ativação da Kundalini. Essa ativação está vinculada à energia orgânica de William Reich, cuja liberação através de orgasmos, como ele escreveu em suas teorias psicanalísticas, limpa bloqueios emocionais e físicos, facilitando o alinhamento com frequências superiores. Eu, particularmente, utilizo esse método. Para mim é muito melhor. Porque, assim, a sensação orgástica, segundo o William Reich, fica no mínimo 24 horas dentro do seu corpo. Então você fica limpo, você fica alinhado. Você consegue alinhar seus chakras e permanece no mínimo por 24 horas no seu corpo. Totalmente alinhado. Pode chegar até 72 horas, de 24 horas a 72 horas, dependendo da qualidade. Mas esse tópico aqui, eu vou deixar para a Eliette falar amanhã, às 20 horas, para vocês. Ok? Pois bem. 3. Visualizar. Isso para quem é casado, tem namorado e namorada. Então dispensa os pezinhos descalços na grama. Você pode já estar preparado, pré-condicionado, mesmo porque o seu chakra vai estar alinhado ali, até 72 horas depois, com uma conexão energética, uma união sagrada muito bem feita. Maravilhoso. 3. Quem está falando isso não sou eu, tá? William Reich. William Reich foi um dos maiores psicólogos do mundo. E através dos seus escritos foi desenvolvido o projeto Fênix, que posteriormente foi desenvolvido o projeto Montauk. Lembrando que a partir desse mesmo princípio, William Reich desenvolveu as primeiras máquinas que alteram o clima. Falando do DOR, inclusive, e da energia orgânica. Inclusive o DOR, ele é causado pela energia negativa. Então todas as tempestades, furacões, terremotos são causadas por nós mesmos, porque nós produzimos o DOR. Seria energia negativa. E uma forma de você repelir essa energia, bloquear essa energia, é tendo o quê? União sagrada. Que maravilhoso. Inclusive uma união sagrada bem feita, segundo William Reich, você pode aplacar tempestades.
Eu sou testemunha ocular porque já aconteceu várias vezes. Já falei isso em live. Vamos continuar. Meus amigos, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nem nós mesmos acreditamos. Né? Então é algo impressionante. Aqui ia ter uma tempestade, teve 3 tempestades aqui anunciadas na cidade, e a gente conseguiu realmente segurar essa tempestade através da união sagrada. E tinha uma tempestade que era tão devastadora que o prefeito tinha já fechado tudo. Imagine todas as rodovias de acesso. Então, todo mundo estava preparado, posto de saúde, né? Todo mundo já a postos, porque a promessa que seria algo devastador. E não aconteceu nada. Nada. Inclusive o prefeito passou vergonha. Eu falei, Eliette, vamos aqui tentar dar um jeito. E a gente deu um jeito. Vamos parar essa tempestade. Lembra do William Reich? Então vamos lá. É assim que funciona. Você tem que ter fé também. Importante. 3. Visualização guiada da vida cósmica. Um passo central do C5. É a visualização de uma realidade singular. Sem divisões, conectadas à totalidade do universo. Praticantes visualizam o telhado branco, uma casa limpa. Importante você visualizar o que? Uma casa limpa. Tudo limpinho. Limpeza. Tudo limpo. Tudo em harmonia. Limpo. Símbolos de limpeza e consciência iluminada. Então você deve imaginar ali uma casa limpinha, tudo que é limpo, maravilhoso, sem bagunça. Aliás, espíritos elevados, como os extraterrestres, não gostam de sujeira. Vamos continuar. Imagine a forma de um recebimento extraterrestre, como descrito em testemunho do projeto Disclosure, do Dr. Greer, com visuais de luz, vísceras de energia quânticas e sensações de equilíbrio transposto. Então imagine o universo quântico, a grade holográfica do universo. São várias linhas geométricas se cruzando umas entre as outras. É maravilhoso. Alguns grupos relatam a experiência de ser envolvido em uma forma de luz. É maravilhoso. Embora o C5 envolva a utilização de sons ou frequências binaurais, como práticas complementares associadas a esses protocolos, essas consistem na aplicação de áudios baseados em frequências específicas para induzir estados de consciência profundos, que vão estimular ambos os hemisférios do cérebro, direito e esquerdo. As variações mais recomendadas são de 12 e 40 Hz. Recomenda-se o uso de fones. Aí você consegue isso, meus amigos. Isso aqui é do Instituto Robert Morrow, tá? É essa empresa aqui, M-Sync. Tá? Tem alguns que são gratuitos, inclusive no site. Alguns que você tem que pagar, que são áudios e sons binaurais atestados. Então, o equipamento binaural não é obrigatório, tá? No projeto C5, mas se você quiser utilizar, pode ajudar bastante. Assim como, por exemplo, o espelho de obsidiana na questão da visão remota. Então, pode auxiliar e muito, mas não é um objeto necessário. Obrigatoriamente você precisa fazer. Ok? Então, como que funciona isso na prática? É o mesmo som, a mesma música, só que tem uma ligeira diferença entre um fone e o outro. Tá? Vai ter uma diferença de hertz diferentes. Essa diferença, por exemplo, vamos supor que seja 20 e 25 hertz. Então, os 20 hertz são anulados e fica 5 hertz. Então, o seu cérebro entra na frequência de 5 hertz. Aí você pode, dependendo do que se pretende alcançar, você pode alcançar o estado alterado de delta, alfa, ômega, que são estados alterados de consciência que facilitam a meditação. Ok? Pois bem. Então entra nesse site aqui. Se vocês procurar no Google, está escrito aqui, HEMI-SYNC, tá? MSYN. Guia de meditação. Aí vocês vão achar com facilidade. Vamos continuar. Pois bem. 4. Tente criar uma tela mental que tem que ser totalmente preta. De novo, a tela preta. Então, o protocolo C5, resumidamente, é uma forma adaptada de visão remota. Só que no caso, você vai utilizar a visão remota para comunicação. Comunicação, no caso, formalizar um convite para os nossos amigos, no qual você se torna um embaixador galáctico. Maravilhoso. Tem que ser totalmente preta. Essa tela é seu portal mental. Presta atenção. Então, a tela que você cria é o seu portal mental. Você criou um portal. Maravilhoso. Se você duvida que você é um cristal, tá aqui, ó. Documento da CIA.
Gateway Experience, do Dr. Robert Morrow. Pesquisa desclassificada da CIA, ou seja, um documento desclassificado da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. O corpo humano é cristal líquido. Então tá comprovado, né? Então o seu corpo funciona como um cristal de quartzo ou de obsidiana. Pois bem, tá provado aqui. Você sabia que seu corpo funciona como um sistema complexo de cristais líquidos? De acordo com uma pesquisa desclassificada da CIA, o cérebro humano, por extensão, todo o corpo opera com as mesmas propriedades dos cristais líquidos, capazes de efeitos notáveis como a supercondutividade. Uau! Seu corpo é o quê? Um cristal líquido. E o nosso corpo funciona exatamente como uma pirâmide, que é um condutor de energia e também de energia escalar, ou seja, uma forma de comunicação com outras orbes e outras dimensões. Provado. Isso aqui não é canalização, não estou menosprezando canalização, estou mostrando documentos classificados da CIA, comprovando isso. Para quem tem dúvida ainda. Vamos dar continuidade. Abra os olhos e reinicie o processo novamente, criando imagens. A mesma coisa, você vai criando imagem. Interessante. Abra os olhos, crie imagens. E essas imagens têm que ser projetando o céu ou determinada constelação. Você olha para uma constelação específica, uma parte. Use a sua intuição. Eu acho que é aqui. Você sente que é naquele local. Você fecha os olhos, cria a tela mental. Dessa tela mental, você consegue amplificar a sua visão. E você começa, por exemplo, ver uma espaçonave ou seres. Fantástico. Aí quando você abre os olhos novamente e vai continuando com a mesma, assim sucessivamente, ou seja, criando novas imagens, quando você menos perceber, tem um OVNI na sua frente. Ou você está recebendo mensagens telepáticas de um ser extraterrestre. Maravilhoso. Isso é protocolo C5. Abra os olhos e reinicie o processo novamente, criando imagens. Dessas imagens, formam-se novas imagens. Abre e feche os olhos e tente se conectar com um objeto ou uma luz que você captou na sua mente, na sua tela mental. Obviamente. Orbe no espectro de luz. Essa prática funciona como uma espécie de scanner. Você entendeu? A tela preta, o seu portal é uma espécie de scanner mental. Então você vai ver uma parte do espectro do céu, uma parte, você vai ali delinear uma parte específica, um quadro. Você forma um quadro como se você cortasse um quadro, um retângulo no céu, uma parte do céu, e você vai se concentrar, focar naquele quadro e criar a tela mental. E você vai o quê? Criar um scanner mental. Coisa maravilhosa. Impressionante. E essas práticas funcionam como uma espécie de scanner, usando as habilidades psíquicas. Nota, isso pode ser acompanhado por contatos telepáticos que são compartilhados por todos os participantes. Por isso que fazer em conjunto é muito mais legal. Porque imagine, você recebeu uma mensagem telepática, olha, eles falaram isso para mim, outro falou a mesma coisa. É maravilhoso. Isso é uma confirmação. É maravilhoso. Além disso, você pode sentir passos ao redor. Um local ali você sente passos, pessoas andando ali. Ou seja, seres extraterrestres invisíveis. Que ficam entre a fisicalidade e a não fisicalidade, na meia fase. Transitando no meio da sessão. Realmente algo, uma experiência maravilhosa. Surreal. Além disso, sentir passos ao redor, até mesmo sensação de uma presença vívida. São experiências relatadas. Inclusive, o Dr. Gui fala que muitos se sentiram abraçados nesse momento. Ver labaredas energéticas translúcidas. Inclusive, muitas dessas labaredas podem ser fotografadas. A grande maioria pode ser registrada em câmera. Então, você tem que ter a sua câmera boa também, né? Uma boa câmera para registrar tudo isso. Também é bastante comum, assim como a aparição de orbes circulando ao redor. Isso a gente pode usar como referência aqui. Isso lembra automaticamente, me recordo do Chris Bradson. O Chris Bradson, quando ele faz esses contatos, ele é cercado por vários orbes diferentes. Pessoas desencarnadas também aparecem. Tá? Pode aparecer também o seu tio, o seu avô, que faleceu. Você pode ter contato direto com ele. Em algumas circunstâncias, tá? Podem ser visualizadas nesses protocolos, sem falar de registros de OVNIs e orbs. Tá? Esse texto é meu, tá? Do Demis Viana. É de
esse que vos fala. Eu sou o autor. Pois bem, esta aqui, meus amigos, é a nossa primeira aula de habilidades psíquicas, ou CIDs, tecnologia da consciência.